Vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1. O título desta mensagem é: Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Queremos viver aquilo que os nossos pais viveram. E nesses dias de propósito de Pentecostes, buscando a plenitude do Espírito, essa deve ser a nossa oração em família, a oração individual, a nossa oração como igreja. Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer outra vez. Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes durante 40 dias, ou aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. A gente acredita que a história não se repete. Pelo menos os fatos históricos que se deram numa data e num contexto específicos. O passado não volta para o presente, não enquanto instituição, enquanto fato histórico. Mas aquilo que foi vivido no passado pode ser experimentado no presente, seja algo bom ou ruim. E na verdade, viver nesse tempo histórico é não só construir história, mas é também receber um legado que nos foi deixado. E biblicamente falando, o povo de Deus, ele pode sempre experimentar algo novo. Há um mover específico de Deus para cada geração, muito embora a palavra seja a mesma, os princípios sejam mesmos, o Deus seja o mesmo. O autor de Hebreus, escrevendo o seu texto, ele nos afirma no capítulo de número 11: por haver Deus preparado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então é possível que a nossa geração viva sim um Pentecostes, a semelhança daquilo que os irmãos e irmãs da primeira igreja, ou melhor, da igreja primitiva, viveram. Podemos não só viver essa experiência, como podemos ir além. É importante que possamos olhar para o livro de Atos, que tem sido base para os nossos devocionais, não como um escrito que relata o final de um tempo. Ao escrever este texto, Lucas ele inicia com as seguintes palavras:
aquilo que Jesus começou. Este texto, portanto, ele nos fala do começo. Ele nos fala do ponto de partida e não da linha de chegada. Ao olharmos para o livro de Atos, nós precisamos nos inspirar e crer que este Deus que vivo está, este Deus que é autossuficiente, este Deus continua agindo, e nós queremos reafirmar aqui que cremos na contemporaneidade dos dons, nós cremos na contemporaneidade do fruto do Espírito, nós cremos na atualidade da intercessão do Espírito, nos ajudando a orar, nos ensinando as Escrituras, interpretando os mistérios de Deus, nos revelando aquilo que está no coração do Pai. Nós cremos que esse Espírito de Deus que habita em nós, está agindo neste lugar, nesta cidade, aí na sua casa também, nesta noite, porque este Deus vivo está o mesmo Deus. Agora, é fundamental que a igreja de hoje crie a mesma ambiência da igreja primitiva. É indispensável que façamos das nossas casas um ambiente, um clima propício para a manifestação do Espírito de Deus em sua plenitude. Quando nós olhamos já para o primeiro capítulo de Atos, nós vemos aqui esta igreja, pela ação do próprio Deus, preparando-se com um clima que se tornou favorável para a manifestação do Espírito, para a descida do Espírito, para o Pentecostes. Esse clima, ele envolve algumas posturas e algumas atitudes. Se almejamos que Deus faça de novo aquilo que já aconteceu na história uma vez, nós precisamos, em primeiro lugar, criar um clima de expectativa e espera. Não há atalhos para o crescimento espiritual. Jesus queria ensinar isso aos seus discípulos, por isso o versículo 4 do capítulo que lemos diz que eles deveriam permanecer em Jerusalém. E não apenas permanecer, mas eles teriam que esperar. Esse clima de espera não representaria uma postura apática, mórbida, incrédula da igreja, mas sim, quanto mais se esperava, mais a expectativa crescia nos seus corações acerca da plenitude do Espírito Santo e do Pentecostes. Essa espera não dependeria também do entendimento total de todas as coisas. Parece que é mais fácil descansar e esperar quando a gente sabe de tudo que vai acontecer. Temos vivido dias em que nem mesmo autoridades da saúde conseguem nos passar informações fidedignas. E isso muitas vezes gera uma ansiedade por não estarmos no controle. Mas, na verdade, isso não deveria fazer parte da nossa vida, porque o cristão desde sempre se caracterizou pela sua dependência total do Senhor, e não pelo controle total das circunstâncias. Ser cristão, meu irmão, é abrir mão do leme. Ser cristão é deixar Cristo pilotar a vida. Ser cristão é depender do pão diário. Ser cristão é não necessariamente querer saber todas as coisas, conhecer propósitos eternos na sua totalidade. Observe você que os discípulos chegaram para Jesus e lhe perguntaram: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles queriam saber mais do que deviam. Talvez nesse contexto, nós também nos pegamos com perguntas absurdas, sem respostas. Deus não tem a obrigação de responder sempre do jeito que queremos. Deus é mistério, e existe algo que Ele reserva para a sua glória e soberania. Então, esperar pelo mover do Espírito, ou mesmo no nosso caso também esperarmos pela passagem, pela finalização dessa quarentena. Esperar não significa entender tudo o que está acontecendo. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua empresa, para algumas áreas de sua realidade de vida, e você faça perguntas. Não nos cabe nesse momento fazermos perguntas. Nesse momento nos cabe fazermos declarações de fé.
As declarações de fé trazem paz para o coração. As perguntas inquietam mais a alma, sobretudo perguntas sem resposta. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que essa espera, ela dependia tão somente da confiança na promessa, porque aquele que tinha prometido estava vivo, havia aparecido aos discípulos durante praticamente 40 dias, comeu com eles, celebrou com eles, apresentou-se com seu corpo glorificado. Este Cristo foi visto subindo às alturas na sua ascensão. Então essa confiança deveria fazer com que a atenção desses irmãos estivesse tão somente no cumprimento da vontade de Deus. Quem sabe nesses momentos nós somos tentados a desviar o nosso foco. E quem sabe a espera acaba fazendo a gente colocar a nossa própria necessidade em primeiro lugar. Nem a nossa necessidade deve afrontar a soberania de Deus. Mas quando a vida corre risco, parece que a gente começa a endeusar as nossas necessidades. Quando a gente passa a ter um receio, e a gente pergunta, será que nós vamos ter o pão de cada dia? Quando essa pergunta vem, nós achamos inclusive que ela é legítima, porque há um instinto de sobrevivência e de certa forma ela é verdadeira sim. Mas em nenhuma hipótese essa dúvida deve tomar conta do nosso coração e nos fazer tirar os olhos de Cristo Jesus. Essa espera, portanto, esse clima de espera e de expectativa, deveria ser marcado por confiança. Deveria ser marcado justamente por esta fé. Quem está contemplando a face de Cristo não precisa necessariamente de palavras. Esta igreja vivia na dependência porque estava olhando para Jesus, porque acreditava na suficiência do nome de Jesus. Como Pedro declarou entrando pela porta do templo, em Jerusalém, capítulo 3 diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esta igreja confiava na suficiência do nome de Jesus. Esse clima que torna a plenitude do Espírito Santo uma realidade, ele é em primeiro lugar um clima de espera e de expectativa. Mas em segundo lugar é um clima onde a palavra de Deus e a oração são levadas a sério. A palavra de Deus e a oração são levadas a sério. João Calvino, pai do presbiterianismo, reformador do século XVI, ele tem sido lido e interpretado por teólogos modernos a partir do tema do Espírito Santo. E ele tem sido considerado o teólogo do Espírito Santo, muito embora as próprias institutas não tenham especificamente um capítulo sobre a terceira pessoa da Trindade. Mas Calvino impregnou seus escritos falando sobre a pessoa e as atribuições do Espírito Santo. E ele então falou muito sobre a relação entre Espírito Santo e palavra. E ele disse que as Escrituras trazem um testemunho interno do Espírito Santo. E elas merecem crédito total porque é o próprio Deus que fala nela e através dela. Então Calvino naquele contexto ele contestava, ele afrontava a hegemonia da igreja que queria falar mais alto do que a própria palavra. Calvino dizia, nem a igreja, nem o seu maior líder deve ser considerado se a sua palavra não estiver baseada nas Escrituras. Todo avivamento, irmãos, todo processo de enchimento do Espírito Santo, ele não deve partir de experiências particulares estranhas, de achismos. Há muita doença, infelizmente, no meio evangélico, falando aqui de uma forma genérica. São experiências muito abstratas, muito intimistas, que querem se transformar em doutrinas para nós. Quando nós olhamos o capítulo 1, que prepara o segundo, ou seja, as atitudes reveladas aqui no capítulo 1, dão base para o derramar do Espírito Santo no capítulo 2. E quando olhamos para esse capítulo, nós vemos pessoas que estão baseadas na palavra. As narrativas da ressurreição, elas trazem um rememorar da promessa da ressurreição, portanto elas falam da palavra. A igreja primitiva está aqui focada na palavra. Pedro faz questão de lembrar-se das promessas
promessas e das profecias da palavra, aqui falando a esse pequeno grupo e depois falando na sua primeira pregação para aquela multidão, Pedro ele reforça a importância das Escrituras. Verso 16 do capítulo 1 diz: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Esta igreja criou um clima de obediência total à palavra de Deus. Esta igreja viveu um poderoso avivamento, porque ouviu a palavra de Deus, porque deu crédito à palavra de Deus. Nesses dias nós temos uma oportunidade enorme de reforçarmos o valor da Bíblia em nossa casa, de realizarmos os nossos devocionais todo dia. Nesses dias, quando estamos mais unidos como família, estamos mais juntos no mesmo ambiente, nós temos esse privilégio de orarmos pelos nossos filhos e com eles, de lermos a Bíblia aos nossos filhos e lermos com eles e para eles. Temos o privilégio de pegarmos esse devocional, esse e-book. Se você ainda não baixou, você pode baixar pelo site da Igreja Central gratuitamente e compartilharmos a palavra. Tem sido muito boa essa experiência em minha casa e eu creio que na sua também. Se você ainda não iniciou, comece. Irmãos, não há avivamento sem temor à palavra, sem obediência à palavra. No avivamento a palavra fala com toda a autoridade. No avivamento os corações se rendem à autoridade da palavra. No avivamento as músicas que são cantadas são músicas que repercutem a palavra. Muitas vezes nós queremos inventar coisas e nos esquecemos daquilo que é básico na vida cristã, como palavra e oração. Hoje nós não teremos tempo de falar muito sobre a oração, mas fato é que esta igreja aqui, ela estava reunida e o foco era a oração, diz o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. A escolha de Matias se deu sob oração, sob clamor. O Espírito Santo veio sobre a igreja que estava orando unanimemente, e todo o livro de Atos, ele traz relatos impressionantes sobre experiências maravilhosas que homens e mulheres tiveram através da oração. Irmãos, nós precisamos ter temor no básico. Nós não podemos ser uma geração Nutella de cristãos. Temos que ser uma geração raiz, se almejamos que Deus faça de novo. E a geração raiz, ela pode nos ser demonstrada quando nós olhamos, por exemplo, para os cabelos grisalhos que frequentam as nossas igrejas. E muitos já nem podem mais vir por conta de debilidades físicas. Temos visitado como pastores esses irmãos e servimos ceias em suas casas. Agora não podemos, mas temos conversado com eles pelo telefone. Essa semana, 2 testemunhos, pastor Emerson, me marcaram demais. Primeiro testemunho da irmã Zizi. Liguei para ela, não pôde atender, ela retornou. Ela disse: pastor, a Célia já baixou para mim o devocional. E ela inclusive disse: eu já estou aprendendo a música do Pentecostes. Interessante como essas pessoas, elas valorizam aquilo que tem que ser valorizado. Aí você diz: mas pastor, essas pessoas já estão aposentadas, elas têm tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, se a minha rotina de vida não me dá tempo para ler a Bíblia, eu preciso repensar a minha vida. Não importa qual seja a minha idade, não importa o que eu faça, até nós pastores estamos sendo desafiados a abrir a Bíblia e ler a Bíblia, não para preparar um sermão, mas para sermos edificados, de uma forma simples, no anonimato. E um outro testemunho, que também marcou muito o meu coração, é da irmã Evanil Araújo. E ela disse: pastor, eu sei que eu estou limitada ainda mais nesses dias, nem meus filhos têm vindo em casa. Temos conversado à distância, muitas precauções, mas eu estou bem de saúde. Agora, pastor, eu quero que você saiba que eu tenho orado, e eu tenho uma estratégia de oração, pastor.
Escuta a estratégia dessa irmã. Ela ora pelas pessoas da sua família usando os salmos. Então, reverendo Osni, ela faz assim: se um neto tem 8 anos, ela ora por aquele neto usando o Salmo 8. Aí o genro tem 40 ou tem 50, ela usa este salmo. Eu falei: então, minha irmã, a partir de hoje comece a orar por mim usando o Salmo 22. Brincadeira, usando o Salmo 40. Essas pessoas, irmãos, elas apresentam esse temor na sua manifestação mais bela. E vamos lembrar que a igreja primitiva era uma igreja que temia a Deus. Quando nós lemos o capítulo 2, verso 43, possivelmente algum pastor falará sobre isso, mas temor neste texto significa espanto, assombro, admiração ou reverência, respeito e honra. Nós entendemos que uma igreja está passando por um avivamento, quando em plena quarentena temos aqui uma pequena multidão, pessoas que estão com sede da palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. E se isso está chegando aí no seu carro, pisca a luz aí por gentileza agora. É o nosso amém, é a nossa concordância a esta palavra. Louvado seja Deus. E que sejamos uma igreja cada vez mais temente ao Senhor, porque uma igreja que teme a Deus, ela respeita sim tudo que está ao seu redor, mas ela não se curva aos ditames desse mundo. Que possamos nesse avivamento entender que há mais de Deus para nós. Nós queremos de novo, diga isso ao Senhor: Espírito de Deus, eu quero chorar de novo. Espírito de Deus, eu quero me derramar mais uma vez, como já aconteceu em minha carreira espiritual. Senhor, eu quero ter fome novamente da tua palavra. Senhor, me ensina a orar como a igreja primitiva orava. Senhor, me faz rever a rotina, para que na minha rotina haja tempo para a leitura da palavra e para a oração. Você já imaginou, meu irmão, se todas as decisões fossem tomadas debaixo de uma nuvem de oração, debaixo de um clima onde a palavra ela é central na nossa vida? Imagina como seria diferente a nossa rotina e a nossa vida. E para fechar essa palavra, é importante que a gente entenda que o avivamento, ele acontece de novo quando nós criamos um clima de compromisso com a missão. Compromisso com a missão. É fato que Deus, como Pai, Ele se dá a conhecer aos seus filhos. Ele quer relacionar-se com seus filhos. Ele quer desfrutar da presença dos seus filhos. Como Pai, Ele anseia por ouvir a voz dos seus filhos. Como Pai, Ele conhece o coração dos seus filhos. Portanto, Ele se dá todos os dias. Mas precisamos entender que os filhos, eles precisam almejar cada vez mais esses tempos de intimidade com o Pai. E nós precisamos entender que Deus não derramará da plenitude do seu Espírito só porque somos filhos. Ser filho é um trunfo, é uma garantia de céu, é uma garantia eterna. Só tem o Espírito quem é filho, enquanto selo. Mas infelizmente há muitos filhos em cujas vidas o Espírito Santo tem estado sufocado. O simples fato de termos entregado a nossa vida a Jesus num determinado dia não nos garante essa plenitude, esse mover, esse enchimento. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós vemos que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre filhos e filhas que tinham um propósito sublime. O propósito de glorificar o nome de Jesus no cumprimento da missão. Quando nós olhamos para este texto, verso 8 diz que o Espírito viria com seu poder, para que os discípulos se tornassem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito encheu esta igreja que espalhou Jerusalém e o mundo com a mensagem do Evangelho. Aliás, essa plenitude veio também sobre Matias, que foi escolhido como o novo apóstolo.
E assim aconteceu porque ele foi enquadrado nesse ministério, segundo diz Pedro, do apostolado, ministério da missão. Então, nesse momento, irmãos, nós temos que fazer aqui duas perguntas. Primeiro, nós queremos a plenitude do Espírito, tanto quanto queremos o final da quarentena? Nós queremos a plenitude do Espírito, tanto quanto queremos o sucesso da nossa empresa? Nós queremos a plenitude do Espírito, mais do que a saúde da nossa própria vida? Porque não é tão simples assim, achar que estamos em uma igreja e que, portanto, todos querem a plenitude do Espírito. Em dias de secularização, é bem possível que muitas pessoas, até dentro da igreja, não estão sequer orando pelo enchimento do Espírito. A segunda pergunta é, se respondemos a primeira de forma afirmativa, sim, nós queremos a plenitude. Agora a questão é, para que queremos tal experiência? Para que queremos plenitude do Espírito? Com certeza o Espírito não vai encher corações de pessoas que simplesmente lustram bancos da igreja. O Espírito não vem com a sua plenitude sem um propósito missionário. Carimbe a sua oração e o seu clamor pelo enchimento do Espírito, firmando um compromisso de ser mais intenso no serviço do reino de Deus. Quando nos comprometemos com as prioridades missionárias de Deus, Deus derrama da plenitude do seu Espírito. A plenitude do Espírito não está vinculada a cargos, não está vinculada a títulos, não está vinculada a tempo de membresia ou de discipulado numa igreja. A plenitude do Espírito, ela está vinculada a um propósito de fazer da vida um canal, uma ponte, para que a unção do Espírito alcance muitas pessoas. Quem sabe pela fé nós temos que mudar a nossa oração, pedir perdão a Deus. Senhor, nos perdoe, porque nós queremos mais a nossa própria vida do que o enchimento do Teu Espírito. Porque nós, de uma forma imatura, concebemos uma vida que não passa pela plenitude do Espírito. Nós acreditamos numa falácia que é possível viver sem a plenitude do Espírito. E aí nós vamos sendo enganados por Satanás na nossa frieza espiritual. Os relacionamentos vão se deteriorando, a ansiedade toma conta e já não dorme. Aí já não vive em paz. Aí a paz depende muito da circunstância. Porque quando a paz não é esse desfrute da presença, ela vai depender de circunstâncias pontuais. Por isso, nesses dias nós estamos reaprendendo a sermos crentes, a sermos cristãos. Eu quero encerrar essa palavra repercutindo aqui o pensamento de Leonard Ravenhill. Ele foi muito conhecido no século XX, um grande avivalista britânico. Falou muito sobre oração e avivamento. Escreveu uma obra, Por que tarda o pleno avivamento? E ele disse assim: todo mundo quer uma nova definição de cristianismo. Meu irmão, deixa eu parar aqui para dizer, se o meu cristianismo está errado, não é a palavra que está errada, é a minha forma de vivê-la. E então ele diz: todo mundo quer uma nova definição de cristianismo, mas o que nós precisamos é de uma antiga demonstração de cristianismo. O que nós precisamos é que Deus faça de novo, que Deus nos leve de volta ao jardim, que Deus nos faça viver o Pentecostes que a igreja primitiva viveu.
Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que Ele acenda novamente a chama do nosso coração, mas uma chama que antes de nos fazer olhar para frente, nos faça olhar para o passado e resgatar aquilo que tem que ser resgatado, porque irmãos, a vida cristã é simples, mas o poder e o extraordinário de Deus se revela nessa simplicidade de uma vida que todos os dias dobra os seus joelhos para orar, abre a palavra para orar a palavra, para entender o recado de Deus. Isso é algo simples e básico. Que Deus nos faça viver novamente. Aí no seu carro, cante esse refrão e na sequência nós vamos orar. Aleluia. Santo Espírito, lindo Espírito, vem me leva de volta ao jardim, onde a brisa do teu vento no silêncio se movia em mim. Santo Espírito, fogo santo, Pentecostes eu quero viver, sacrifício agradável a ti. Aleluia. Vem e enche-me com teu poder. Espírito de Deus, enche-nos uma vez mais. Espírito de Deus, pega esse teu filho, essa tua filha dentro desse carro agora. Traz uma unção de quebrantamento, Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, toma essa pessoa que está acompanhando agora em sua casa, pelo rádio. Senhor, toma a nossa vida. Ah, Jesus querido, nós queremos experimentar aquilo que os nossos pais da fé experimentaram. Faz outra vez, Espírito Santo. Tu és Deus vivo, Deus presente. Nós cremos que o Senhor pode fazer não só o que já fez, porém muito mais. E nós queremos, Pai, gera em nós essa sede por uma plenitude. Dá-nos, ó Deus, um propósito missionário que possa, Senhor Jesus, justificar cada experiência que temos buscado, cada dom pelo qual temos dobrado os nossos joelhos. Ah, Senhor, nós queremos mais de Ti. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas nesses dias, e que assim possamos mesmo, para a Tua glória e louvor, impactar essa sociedade com o Teu poder. É a nossa oração no nome de Jesus.